Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à série de encontros do G1 com os candidatos ao governo do Distrito Federal. Eu sou Fred Ferreira e esta é a primeira rodada de entrevistas do jornalismo da Globo Brasília nas eleições deste ano. Ao meu lado está a Rita Yoshimine comigo nestas entrevistas. Oi, Rita. Oi, Fred. Olá para você que nos acompanha. Na nossa série, você já conheceu as propostas dos candidatos Ibanez Rocha, do MDB, e Paulo Otávio, do PSD, de Robson, do PSTU, de Isalci, do PSDB, de Lucas Salles, do Democracia Cristã e de Renan Arruda, do PCO. Apenas a candidata do PDT, Leila Barros, não aceitou participar, alegando compromissos de campanha. Nesta semana, nós continuamos as entrevistas de 20 minutos com os demais candidatos ao Palácio do Buriti. A ordem foi definida em um sorteio no dia 16 de agosto, com a presença dos representantes de todos os candidatos, e as entrevistas gravadas entre os dias 25 e 26 de agosto. Nossas conversas terão 20 minutos e ficarão disponíveis na íntegra, tanto em vídeo como em áudio no G1 e nas plataformas de podcast. Nosso entrevistado de hoje é o candidato Teodoro da Cruz, do PCB. Bem-vindo, candidato. Bem-vindo, candidato. Obrigado pela presença. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer também aqui pelo espaço. Boa tarde a Rita, boa tarde o Fred, boa tarde Rede Globo e toda a sua equipe. Pelo grande espaço aqui para a gente estar colocando as propostas para a nossa comunidade conhecer melhor as nossas propostas. Certo. Teodoro Antônio da Cruz Filho, mais conhecido como Tel, tem 63 anos e é natural de Barreiras, Bahia. Mora no Distrito Federal desde 1975. É advogado, pedagogo e servidor público aposentado da Secretaria de Educação. Já foi diretor da Associação dos Servidores dos Trabalhadores em Educação do DF. A nossa conversa com o candidato Teodoro da Cruz terá 20 minutos de duração, o tempo que começa a ser contado a partir de agora. Candidato, uma parte do eleitorado não conhece a sua trajetória política, né? O senhor já concorreu a deputado distrital, não levou o pleito e agora o senhor tenta a chegar ao Palácio do Buriti. Então, antes de mais nada, se apresente ao eleitorado, conte brevemente um pouco da sua trajetória. Olha, eu sou militante do Partido Comunista Brasileiro desde 1994. Eu nasci em Barreiras, Bahia, né? Vim para cá em 75. Foi uma experiência assim valorosa, né? Devido à minha luta, né? Aqui no Distrito Federal. E eu acredito que eu aceitei esse desafio porque Brasília precisa, a gente tem um olhar voltado para a população do Distrito Federal, né? Então eu acredito que nessa linha que nós pretendemos realmente colocar o de melhor para o Distrito Federal, né? Então eu quero colocar aqui que foi uma experiência, que minha vida dentro do Distrito Federal foi de estudos e acreditar num futuro melhor. E para a gente acreditar no futuro melhor, a gente precisa ter a resistência que a gente é capaz de vencer as dificuldades, né? Candidato, o senhor, como eu falei, disputou um cargo na Câmara Legislativa, não conseguiu levar, e agora o senhor tenta justamente o cargo dentro do nosso executivo local, que é o maior, que é o de governador, né? Ocupar o Palácio do Buriti. Por que já se candidatar agora, nesse momento, antes de ter exercido nenhum outro cargo, né, de mandato eletivo, justamente para o Palácio do Buriti? Eu acredito que o Distrito Federal requer assim, uma candidatura que a gente acreditamos de fazer uma alternativa para atender a população do Distrito Federal. E as nossas propostas para o Distrito Federal, eu acredito que esse desafio é um desafio grande, mas a gente está aí querendo colocar o melhor para o Distrito Federal, as políticas públicas para o Distrito Federal, né? O que o senhor elencaria de melhor para a comunidade? O que precisa ser feito para melhorar a vida? A gente tem vários problemas na área de saúde, educação, assistência social, segurança, mas qual seria a área prioritária para o senhor? Eu teria 5 áreas assim, prioritárias: a educação, né, que é a transformação, a educação, a saúde, e o que o senhor faria público. Na educação, por exemplo? A educação pública tem que ser uma educação gratuita, de qualidade, né, que atenda todos os níveis da pré-escola, né, da creche até a universalização da terceira... desculpa, gente. Mas aí, por exemplo, candidato, o senhor... Deixa eu posso voltar aqui? Cortou? Não, a gente vai direto. É na íntegra, mas tenha vontade, se eu quiser retomar o seu raciocínio, por favor. Posso tomar um raciocínio? Isso. Então, a educação para mim, ela é tudo, é a transformação de toda uma sociedade. Eu acredito que a educação, ela tem assim,
tem de ser uma educação de qualidade, gratuita, que atenda todos os níveis, da pré-escola até a universidade pública de qualidade. E o senhor construiria mais escolas, por exemplo? Faria alguma adaptação do que já existe hoje aqui no Distrito Federal? A educação, ela tem de ter, assim, todos os seus espaços adequadamente, né, para atender toda a demanda da população, principalmente a criação das creches, né, que nós vemos aí hoje, tem uma carência muito grande, falta de creches para atender as crianças de 0 a 4 anos, principalmente, né, e nós daremos a melhoria em toda a estrutura da rede pública, para ser realmente uma escola de qualidade, com a valorização das carreiras, com concursos públicos, para que realmente, quando você começar o ano letivo, você ter toda a estrutura para atender os anseios da população. O senhor acha que os professores ganham bem ou merecem reajuste salarial? Não, os professores melhorar as carreiras públicas, todas as carreiras acho que é necessária para dar um bom trabalho e ter assim um profissional realmente satisfeito de desenvolver um bom trabalho, precisa ter valorização também das carreiras públicas. O senhor que vem de uma carreira, né, já aposentado, veio de uma carreira da própria Secretaria de Educação, como é que o senhor vê a questão dos colégios públicos que são cívico-militares, esse modelo de gestão compartilhada entre Secretaria de Segurança e Secretaria de Educação? O senhor continuaria com esse modelo? Não, não continuaria, que acho que a educação precisa de projetos, né, com a participação popular dentro das escolas, para transformar aquilo ali em prol do aluno. Não precisa a polícia dentro da escola, a escola era transformação. Então você traz a escola para reprimir os estudantes, reprimir os movimentos, a polícia tem que estar na rua. Nós não dá continuidade a esse projeto de militarizar as escolas. As escolas não precisam disso, precisam desenvolver os projetos pedagógicos da escola voltados para a população. Dentro da comunidade houve uma votação na comunidade escolar envolvendo pais, professores, funcionários, alguns alunos inclusive também votaram e, segundo o governo, o resultado da eleição foi justamente que eles quiseram esse tipo de modelo lá. Então, como o senhor faria? O senhor tentaria convencer a comunidade, faria uma nova eleição para tentar mudar esse modelo de gestão compartilhada? Sim, o nosso projeto é trazer os conselhos populares para a discussão. A gente não pode fazer uma decisão sem estar participando a população. A população é que vai dizer o que quer realmente aquela escola. Eu acredito que também está faltando levar esse diálogo juntamente com a população mais carente que nós enfrentamos também, que às vezes precisa das nossas instituições, precisa fazer esse debate com a sociedade. Às vezes nem todos têm o conhecimento de ter uma escola discutida, uma escola com toda a participação popular, dos conselhos, essa participação, às vezes não dá essa abertura. E nós precisamos ter essa abertura de discussão junto à população para transformar as ideias dos projetos pedagógicos voltados para a população, né? Nós temos aí, por exemplo, várias escolas que às vezes ficam tempo integral, nós não temos tempo integral devido à falta de quadra, de esporte, de laboratórios e outros, né, que a gente pode ser melhorado os serviços nessa situação, não é? O senhor falou em 5 áreas, né? Falamos Sim. agora de educação. Qual seria a outra segunda na lista de prioridades? Seria a educação, a saúde pública. E o que o senhor transformaria na saúde pública? A saúde pública teria de ser melhorada em todos os seus aspectos. Uma saúde, fortalecimento do SUS, né? Com a condição da gente restabelecer, inclusive, o SUS como prioridades e fortalecer toda a rede pública, tudo gratuito, né? Com estruturas devidamente equipadas, né? E que temos também os concursos públicos, né? E a valorização das carreiras, para que possamos também ter um atendimento de qualidade e 24 horas. Toda a estrutura de saúde tem que funcionar 24 horas para que podemos atender a população nos seus setores que mais precisa, que ela dá atendimento à família, né? A comunidade, a estrutura da comunidade, a comunidade, a saúde de família, a saúde comunitária, né? Para a gente possa realmente estar levando serviços essenciais para a população lá que mais precisa desse serviço. 24 horas, né? Atendimento em toda a estrutura de rede pública de saúde.
Candidato, também nessa área da saúde, no seu plano de governo, o senhor fala sobre a criação de uma rede pública de farmácias populares, né? Como é que isso funcionaria? Assim, o governo compraria remédios, deixaria nessas farmácias? Seriam convênios com farmácias particulares? Para explicar para a gente como é que funcionaria. Eu acredito que as pessoas que mais precisam, acho que quando ele vai no posto de saúde, ou que seja na UPA, ou que seja no hospital, ele já estaria ali com a sua receita e na própria instituição teria um posto para que aquelas pessoas que têm o direito da farmácia adquirir seu remédio ali para não estar se deslocando, né? Ali você já tem um atendimento ali naquela hora, quando ele sair já com receita. Aí nós teríamos a rede, em toda a rede oficial de saúde. Cada unidade básica de saúde, isso, né? Isso. Então seria, na verdade, assim, vários postos com remédios pagos pelo poder público, Exatamente. pela Secretaria de Saúde. Exatamente, isso. Aí a pessoa já, ali onde ela faz a consulta, ela já consegue pegar o remédio. O remédio, exatamente. O senhor falou e outro também que eu queria também colocar aqui, Claro. para não esquecer, ampliar também, né, os consultórios dentários também na estrutura da saúde. Importante a gente colocar que é uma carência muito grande, um serviço muito caro, e a gente também queria implementar isso como saúde pública. Quando o senhor fala saúde de graça, educação de graça, isso já existe, né? É a educação pública, é a saúde pública. O que o senhor fala quando diz que esses serviços serão de graça? O que eu digo é o seguinte, que todo serviço tem que ser gratuito, mas ele precisa ser fortalecido. Ele precisa ter investimentos públicos, né? Melhorar os serviços, melhorar a qualidade do serviço. As estruturas que nós vemos, que as nossas estruturas, às vezes, elas não são bem adequadamente, não tem, às vezes, os equipamentos nos hospitais, não tem os equipamentos nos postos de saúde, nós não temos especialidades próprias para atender a população, inclusive várias especialidades. Você, às vezes, cria uma UPA, eu vejo, eles criam uma UPA, botam um médico, aí o cidadão vai naquela UPA, só tem um médico. Então, nós precisamos estender isso, os investimentos, para poder também contratar os médicos, contratar as carreiras necessárias para aquele atendimento ao cidadão. Então, né? Antes de construir novas unidades de saúde, o senhor pensa em fortalecer o que já existe? Já existe. Para melhorar o que já existe? Para melhorar o que existe, que às vezes falta muito isso. Às vezes só pensa construir, né? Esse IGES, por exemplo, que está aí, isso é uma precarização dos serviços públicos justamente para poder dar oportunidade para o IGES construir UPAs, mas não tem os recursos humanos nos outros hospitais, nas unidades, né? O senhor acabaria com o IGES, por exemplo? Acabaria com o IGES. Tem que ser tudo público. Nós retomamos esse contrato que vai ser investimento em prol da saúde pública. O Distrito Federal, por exemplo, foi uma referência dos hospitais aqui no Distrito Federal. Foi uma referência o hospital de base. Todos os hospitais. Então, por que os hospitais hoje não é uma referência? Porque não tem o atendimento da família, nós não temos o atendimento lá na ponta, né? A saúde familiar, né? Nós não temos esse atendimento nos postos, nas unidades, nas UPAs, não temos um atendimento lá na ponta para atender a população. Então, a partir do momento que nós damos foco nesse atendimento de 24 horas e que funcionam todas as unidades, com o médico, com os enfermeiros, com os auxiliares de enfermagem, nós vamos resolver o problema dos hospitais. Não vai ter mais hospitais lotados. Os hospitais vai ser com a finalidade própria para atender as cirurgias, né? Isso vai ser uma referência que nós vamos desafogar os hospitais. Candidato, vamos aproveitar e falar de um outro tema, até para que o eleitorado possa ter conhecimento das suas propostas, agora na questão do transporte público. Ano que vem, o GDF vai ter que fazer uma nova licitação para o sistema de transporte público, né, para as empresas de ônibus. Hoje são 5 empresas que cuidam de 5 regiões, 5 bacias aqui dentro do Distrito Federal. O senhor pretende fazer essa licitação? Seria da mesma forma, considerando por cada empresa numa região? O senhor manteria a tarifa técnica, que é esse subsídio que hoje o governo, né, do Distrito Federal dá para as empresas de ônibus para ajudar nos custos? Olha só, o transporte público no Distrito Federal é precário, né? Então nós precisamos realmente que o transporte público seja todo público, com tarifa zero. Para todo mundo? Para todo mundo. Mas aí então não teria passagem, é isso? O preço não teria de passagem. Nós vamos e como arcar com isso, candidato? Isso. Olha, se você analisar a quantidade de recursos que é repassado pelo governo para as empresas, que eles não investem esses valores que eles recebem em prol da população. É um dinheiro que está sendo feito, que dá para as empresas, e eles não investem no transporte público e fica o caos que está aí. Não adianta você fazer 1000 pistas que não vai resolver o trânsito de Brasília. Então, mas o senhor faria empresas públicas, todas as empresas públicas, ou continuaria com as empresas privadas? Nós vamos rever todos esses contratos, vamos revogar esses contratos, vai ser tudo estatizado, né? Vai ser tudo estatizado para o público,
né? E aí nós vamos amenizar também a situação de implementar o transporte para toda a rede, integrando o entorno, e também para todas as cidades satélites ter um transporte gratuito, que todos realmente tenham um transporte digno, que o cidadão paga tantos impostos, né? Então precisamos colocar políticas que voltadas para também atender a população que já paga tantos impostos e realmente a classe trabalhadora não merece o que está passando aí, que quando você precisa do transporte, você não tem um transporte para se deslocar, e quando você vai se deslocar, é tudo cheio, tudo velho, tudo... Isso, né? O senhor fala em tarifa zero no caso dos ônibus, mas e o metrô? O metrô também seria de graça para a população? De graça sim, né? Pago pelo dinheiro público. Dinheiro público. O metrô também, nós vamos integrar o metrô, inclusive, para as cidades integrando o entorno também, com tarifa zero também. Mas aí o senhor acha que vai sobrar dinheiro para investir no transporte, criar novas linhas, expandir o metrô, VLT, VLP, BRT? É possível, porque nós vamos implementar políticas de Estado, política pública para o Estado. E o Estado também recolhemos os impostos. E para nós recolhermos os impostos também, nós vamos gerar esses contratos que é dado para as empresas, nós vamos implementar no transporte público, que vamos gerar milhões de empregos também, e também vão gerar também condições dignas para a população que requer desses serviços. O senhor chegou a fazer um levantamento de quanto isso custaria para os cofres do GDF? Se isso não impactaria muito no orçamento que o GDF tem para o ano que vem? Eu vejo que o Distrito Federal é o terceiro maior que tem renda aqui, né, do orçamento, né? E às vezes esses orçamentos não é investido nas prioridades que atendem o cidadão. Aí nós precisamos reverter situações em prol do melhor para a sociedade. O governo é para servir o povo, né? Então nós precisamos dar prioridade, e das prioridades uma é essa. De obra, qual o senhor faria? Hein? De obra, qual o senhor faria na área do transporte, a que o senhor elencaria a principal? Nós tínhamos que dar o transporte, implementar o transporte para as regiões de Sobradinho, né? Todas as cidades que nós temos assim, o quantitativo maiores que dependem desse transporte, nós vamos investir nas obras. Mas com BRT, com monotrilho? No trilho, metrô, outros que a gente vai fazer os levantamentos em cima do que for melhor para o Distrito Federal. Mas isso vai ser discutido também com a população. O senhor investiria então numa expansão do metrô para a área norte? Toda a cidade onde temos as demandas, nós vamos investir. Inclusive integrando o entorno também, Sobradinho, Ceilândia, Sobradinho, Planaltina, né? Nós vamos implementar também. E agora vamos mudar de assunto, saindo do transporte para a segurança. O senhor vai contratar mais policiais militares, mais policiais civis, vai igualar os salários de todas essas categorias? Olha só, primeiro nós temos um problema seríssimo, que é o problema da desigualdade social. Nós temos umas políticas que nós implementamos aí para que realmente possamos também resolver essa problemática e da segurança, porque tanto a segurança quanto os outros órgãos, a segurança ela é uma instituição que precisa realmente estar atrelada às demais secretarias, porque se a gente fazer um trabalho focado dessas secretarias conjunto com as demais secretarias, a gente vai organizar a estrutura da polícia, porque nós queremos uma polícia civil, uma polícia que dialoga com a sociedade. Nós não queremos uma polícia repressora, que vai nas favelas, que vai nos movimentos, reprimir os trabalhadores. Nós queremos uma polícia diferente, uma polícia comunitária. O senhor é contra as abordagens que a Polícia Militar faz? Da forma que às vezes ela reprime o movimento. Eu digo isso porque eu trabalhei numa escola que a polícia entrava na escola para reprimir as crianças na hora do recreio. Eu acho que não é justo. Quando a polícia reprime os movimentos daquelas pessoas que não teve oportunidade na vida de você ter uma oportunidade que a escola aberta para você estar ali desenvolvendo seu pensamento, desenvolvendo seu conhecimento, você é reprimido pela repressão da polícia. Eu acho que não é justo. Eu acho que tem que ser uma polícia
comunitária e uma polícia também que seja valorizada também as suas carreiras, até porque todos os quadros das polícias estão sendo defasados, precisa ser melhorado e valorizado também suas carreiras, que eles têm um papel fundamental também, mas é uma polícia civil comunitária, não é essa polícia repressora. Quando o senhor fala, só para eu entender melhor, quando o senhor fala, e para o seu eleitorado também, quando o senhor fala polícia civil comunitária, o senhor não pensa que a polícia militar, o policial militar que vai fazer essa ronda ostensiva, é um outro tipo de polícia? É tirar o policial civil da delegacia e colocar na rua? Não, a gente tenta assim, eu teria uma polícia formada de uma linha de mais da inteligência, uma polícia focada mais, discutida com a população, e através desse processo eu queria criar o Conselho de Segurança na estrutura da Polícia Civil, para estar discutindo as polícias públicas e as ações que a polícia tem de fazer, né? Para que seja dialogada mais com a população. A gente está quase acabando, estamos com 18 minutos de conversa, mas eu queria que o senhor falasse rapidamente sobre a questão do CRAS. O que o senhor poderia fazer para acabar com as filas nos pontos de centro de assistência social? Nós precisamos melhorar, acabar com o déficit da fome, né? O déficit da fome, nós organizamos aí uma política voltada para a geração de condições de políticas públicas que atenda o cidadão, não chegar naquele nível que nós estamos passando aqui no Distrito Federal. Mas o senhor conseguiria acabar com a Através fila rapidamente? Sim, sim. Como? Através dos concursos públicos, né? De reestruturar a Secretaria de Ação Social e também criar a agricultura familiar para combater os principais problemas da fome ali. Certo. Entendeu? Candidatos, estamos quase no fim. A gente faz agora um pinga-fogo, que é uma pergunta simples e uma resposta bem curtinha, sim ou não, a favor, contra. Vamos lá, então? Sim, vamos lá. Privatiza o metrô, sim ou não? Sim. Tarifa... Não, você privatiza o metrô? Isso. Sim ou não? Sim. Privatiza. Então Privatiza? o metrô... Não privatiza o metrô. Não privatiza, ok. Ele é público, eu quero ser tudo público. Certo. Aumento de passagem, sim ou não? Não, a passagem para mim vai ser zero. Zero. Se invadir, derruba? Não. Eu acho que nós precisamos construir casas populares para atender a população que está sem teto. Constrói o Museu da Bíblia? Não. Teatro Nacional, reforma ou privatiza? Eu acho que é um descaso com o Teatro Nacional. O Teatro Nacional tem de ser reformado para atender a população. Informais na rodoviária, o senhor acha que eles devem ser retirados? Não, eu acho que a gente tem de dar oportunidade para que as pessoas realmente, o Banco de Desenvolvimento Social, nós queremos desenvolver um banco público, é o BRB, dar condições de financiamento para que todos tenham o direito de colocar a geração de emprego para esses também, Ótimo. para esses grandes que estão aí na informalidade. Certo. Acabamos, né? Estamos acabando o nosso episódio de hoje do podcast Eleições 2022, nesta série de encontros do G1 com os candidatos ao governo do Distrito Federal. Candidato Teodoro da Cruz, do PCB, muito obrigada pela sua presença aqui para explicar, né, sobre as suas propostas para o eleitorado, suas propostas para o eleitorado do Distrito Federal. E, por favor, agora 1 minuto e 30 são seus para suas considerações finais. Eu queria agradecer aqui pelo espaço que para a gente estar colocando nossa proposta, que foi assim, eu fico muito feliz. E também eu queria convidar toda a população para nos acompanhar para nossas redes sociais, para ver as nossas propostas, né? Que nós não tivemos às vezes o mesmo tempo discutindo com os demais candidatos, mas que nossa rede, eu queria deixar aí a rede social, que é @ né? PCB e Teodoro da Cruz. Ok. Candidato, chegamos ao fim. Muito obrigado pela presença. Obrigado aí pelo espaço. Obrigado por todos aí. Eu queria convidar aí a toda a população para nos acompanhar. Tá certo. Tá certo. Obrigada pela E é um participação. projeto pela a participação coletiva certo. E a participação da população. Obrigado, candidato. Obrigado. Bem, termina aqui a entrevista da série especial do G1 com o candidato ao governo do Distrito Federal pelo PCB, Teodoro da Cruz. Essa é a nossa contribuição para o debate de propostas e ideias, sempre com o objetivo de informar bem você, eleitor. A íntegra desta entrevista, assim como as demais, ficarão disponíveis no G1DF e na sua plataforma de áudio preferida. A produção desta série é de Afonso Ferreira, Ana Vinhotti, Ana Reis, Isabela Melo e Mara Pugis. Na direção de imagens, Franklin Gomes, e na sonoplastia, Cláudio Rubens. A editora-chefe do G1DF é Maria Helena Martinho e nosso chefe de redação é Ian Semple.
A direção de jornalismo da Globo Brasília é de Luiz Ávila. Eu sou Rita Yoshimini, obrigada pela companhia. Fico por aqui. Até mais. Eu sou Fred Ferreira, agradeço sua audiência, sua companhia. As nossas entrevistas continuam. E a cobertura completa sobre as eleições você acompanha nos telejornais da Globo e no G1. Até mais.